Fala, erudito! Você sabia que existem cidades que até hoje não foram descobertas? E você sabia que existe uma cidade famosa hoje em dia que já foi considerada uma cidade perdida? Então fica aí, que hoje eu vou te mostrar 10 cidades perdidas que foram encontradas no mundo. Como todos sabem, as cidades sempre foram incubadores de civilização, de ideias e de inovação, mas muitas vezes elas também foram incubadoras da sua própria destruição. E hoje em dia, podemos ter um vislumbre do passado nas ruínas de antigos castelos, palácios e locais de culto que sobreviveram de forma surpreendente ao tempo e às guerras. Um exemplo disso foi a cidade de Pompeia e a Babilônia, que resistiram milênios para agora servirem à era do turismo. E falando em cidades perdidas e turismo, agora eu vou mostrar as 10 cidades perdidas que foram encontradas e que vocês podem visitar. Mas antes, eu peço que vocês me ajudem com um like e que se inscrevam no canal, para que ele possa crescer e para que eu possa trazer vídeos cada vez melhores aqui para o canal. Enfim, sem enrolação, vamos lá. 1. Palenque, no México. A cidade perdida foi abandonada pelos maias e foi governada por muitos imperadores diferentes. Ela apresentava locais religiosos, templos, palácios, cemitérios e sarcófagos, mas os arqueólogos sugerem que apenas 5% do total da cidade foi descoberta, e por isso a sua exploração ainda continua. E quando Pedro Lorenzo de Lanada encontrou pela primeira vez os templos e praças de pedras envolvidas pela selva, ele não tinha ideia de que o maravilhoso local um dia seria um dos locais históricos mais visitados do México. 2. Petra, na Jordânia. A pré-histórica Petra é, sem dúvidas, um dos locais de civilização perdida mais surpreendente do mundo. A cidade jordaniana era um próspero centro comercial e que mais tarde se tornou um mosteiro no Império Nabateu, por volta de 400 a.C., antes da sua cultura sofisticada fosse conquistada e absorvida pelo Império Romano. A cidade foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco e uma das novas 7 maravilhas do mundo, e assim, Petra se tornou um centro de filmagem e turismo. E embora o local seja amplamente associado ao local de filmagem do filme Indiana Jones, os beduínos do local continuam vivendo no estilo de vida tradicional, junto com o turismo. 3. O Grande Zimbabué, no Zimbabué. O Grande Zimbabué é um sítio arqueológico fascinante. Os seus primeiros rumores começaram em Moçambique, durante a era colonial portuguesa, e falavam sobre o magnífico reino perdido da bíblica Rainha Sabá. Porém, as impressionantes ruínas só foram descobertas, ao menos para nós ocidentais, no século XIX. E bom, um explorador alemão tinha ouvido falar de um complexo espetacular que, segundo o que foi contado a ele, nunca poderia ter sido construído por negros. E depois disso, ele decidiu buscar o tal complexo perdido e deu início às suas explorações, e os europeus, nesse processo de busca, levaram 20 anos para inspecionar o local sagrado, para então concluir que o local teria sido construído por fenícios ou egípcios. No entanto, ninguém jamais apresentou uma única prova de que essa versão europeia fosse verdadeira. 4. Mohenjo-Daro, Paquistão. Literalmente desconhecida até 1921, a cultura do Vale do Indo surgiu há mais de 4.500 anos e continuou a florescer por outros 1.000 anos, beneficiando-se do poderoso rio Indo. A cidade cresceu e se tornou o centro do comércio e da agricultura até ser enigmaticamente destruída. Em 1911, grandes ruínas de uma cidade de pedra foram redescobertas no Paquistão, onde antes ficava a Mesopotâmia. A riqueza e a estatura da cidade são evidentes em artefatos como marfim, lápis-lazuli, cornalina e contas de ouro, bem como nas próprias estruturas de tijolos cozidos da cidade. Porém, apesar de grande, limpo e sofisticado, a cidade não tinha templos ou qualquer lugar espiritual ou monumento. No entanto, muitos poços, montes e banhos foram encontrados ao redor da cidade, e sem nenhum sinal de residência de qualquer governante, ninguém jamais descobriu quem viveu na cidade e o que acabou com a misteriosa civilização do Indo. 5. Tanis, no Egito. Talvez os locais históricos mais icônicos do planeta possam ser encontrados no Egito. Existem cidades perdidas ainda mais misteriosas espalhadas por todo o país. Tanis pode ter ficado famosa com o filme Indiana Jones, mas esse local já havia atraído arqueólogos muito antes disso. Datada de 1000 a.C., ela já foi uma gloriosa capital de Alexandria, também conhecida como a Cidade Perdida de Zoan, e só revelou seus tesouros em 1939, quando Pierre Montet descobriu o complexo de tumba surreal com câmeras funerárias, máscaras de ouro, caixões de prata, sarcófagos, amuletos, estátuas e muitas outras coisas. 6. Teotihuacan, no México.
Um dos maiores sítios arqueológicos da Terra e suas origens são um grande quebra-cabeça. A cidade perdida de Teotihuacan é uma estrutura feita pelo homem que remonta à antiga era azteca e é definida por grandes templos, pirâmides, tumbas, áreas residenciais, mercado e uma enorme estrada central. O sítio mesoamericano é considerado a maior cidade do Ocidente antes de 1400 e que já sustentou uma população de mais de 100 mil habitantes. Agora, o que fez a cultura pré-colombiana americana durar tanto tempo e o porquê e como uma civilização tão poderosa entrou em colapso tão de repente? Bom, essas são perguntas ainda sem resposta. 7. Troia, na Turquia. Mito, folclore, mistério e intriga cercam a antiga cidade de Troia como nenhuma outra ruína em nosso planeta. Uma vez que se pensava ser puramente imaginário, um adereço no poema épico de Homero em A Ilíada. As escavações na Turquia em 1871 acabaram provando que a cidade realmente existia. Quando o aventureiro alemão Heinrich Schliemann começou a cavar em Hisarlik em busca da cidade lendária, sua escavação causou estragos no local, mas revelou 9 cidades antigas, cada uma construída sobre a outra e datando de cerca de 5.000 anos. Na época, a maioria dos arqueólogos duvidava que a capital antiga estivesse entre as ruínas, mas as evidências desde a descoberta sugerem que a Troia Homérica realmente está dentro do local. Hoje, o local é patrimônio mundial reconhecido pela Unesco, e sua lendária história de guerra de Troia atrai milhares de visitantes todos os anos. 8. Angkor Wat, na Camboja. Sendo uma atração imperdível no Sudeste Asiático, Angkor Wat reserva aos turistas uma viagem inesquecível. Localizado no norte de Camboja, antigos e grandiosos templos, alguns em ruínas, se misturam com musgos e enormes raízes de árvores em plena floresta tropical e criam uma atmosfera única. A construção é de tamanha importância para o país que até estampa a bandeira de Camboja. Angkor Wat é, na verdade, o maior e mais bem preservado templo da região arqueológica de Angkor, e que foi o centro do Império Khmer. E por ser um local sagrado, os turistas devem se vestir de modo apropriado e mostrar respeito durante a visita. Para explorar todo o complexo de Angkor, geralmente leva pelo menos metade de um dia. 9. Uruk, no Iraque. A pesquisa arqueológica atual indica que as cidades mais antigas já registradas são aquelas encontradas espalhadas ao longo das margens do rio Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Mais de 5.000 anos atrás, os antigos mercadores que viajavam rio acima, vindos do Egito, teriam entrado de barco na grande cidade suméria de Uruk. Uruk era famosa por suas gigantescas muralhas defensivas, jardins exuberantes e sofisticada elite governante. Por exemplo, Gilgamesh, o deus rei da Babilônia, que se tornou o tema do poema épico mais antigo do mundo, ainda hoje é publicado. A cidade despertou ainda mais fascínio do que quando descoberta em 2003 pelos arqueólogos alemães. As suas escavações revelaram a lendária Torre de Babel e a pesquisa mostrou que Uruk deve ter se parecido com a Veneza, só que no deserto, naquela época, onde a refinada rede de canais costumava alimentar não apenas extensas hortas de que os reis usufruíam, mas também os cidadãos que utilizavam os cursos da água para a agricultura e a produção das sobras de alimentos para alimentar exércitos de trabalhadores que constantemente melhoravam a cidade e garantiam o seu luxo absoluto. 10. Machu Picchu, no Peru. As ruínas de Machu Picchu, empoleiradas entre as nuvens no alto das colinas do Peru, já foram capital espiritual do Império Inca de Tahuantinsuyo. A civilização agora é um enigma. Misteriosamente desapareceu e deixou para trás um dos marcos arqueológicos mais espetaculares do mundo. Estima-se que a cidade perdida dos Incas tenha sido construída por volta de 1400, e ela foi descoberta em 1867 pelos alemães e se tornou um patrimônio mundial da Unesco. No entanto, com o desaparecimento dos Incas e sua perda de conhecimento, as ruínas sagradas nunca serão interpretadas com plena certeza de como de fato era sua civilização. Bom, podemos ver que no mundo existem cidades perdidas realmente fascinantes e incríveis, com civilizações com culturas bem diversas, e nem preciso falar dos mistérios que circundam isso tudo. Afinal, como vimos, existem cidades cuja destruição ainda permanece um mistério, e não se sabe o que de fato ocorreu. Tudo que temos são meras teorias que talvez nunca realmente descubramos se são verdadeiras ou não. Enfim, eu espero que um dia realmente descubramos todos os mistérios que circundam o nosso mundo, muito embora eu ache isso improvável. E mesmo que seja possível, ainda temos muito caminho pela frente. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E se você tem algo a acrescentar,
pode ter certeza que eu vou adorar ler seu comentário e respondê-lo. Bom, é isso, eu me despeço por aqui e tchau!